E o Carvajal acaba de entregar nas mãos do Laranjão, pessoalmente, tudo que ele sabe sobre o Barbudinho. Exatamente. Colocando em xeque a sua permanência. A Globo agora parou a sua programação e fez um editorial somente falando deste caso e apresentando as provas. O Barbudo, por isso que hoje ele veio dando várias declarações em desfavor ao Laranjão. Mas, anteriormente, foi dito que a reunião com o Marco Rubio foi um sucesso, o que não foi nada. E o fato da Globo estar noticiando, interlocutores dizem que é porque ela também está na mira de ter um dia magnífico. Mas quem vai ter é o Barba e a Janja. Vamos para o conteúdo principal. Você gosta desse conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e bora. Olha a mortadela. Mortadela Lima. Vamos, gente. Crítica, tudo bem, do jogo. Agora ameaça, xingamento, ofensa, aí dá mais trabalho, análise 2 vezes por semana. Dani Lima já dominando a timeline, ela é muito poderosa. Bem bé. Obrigada, mas não sou não, tadinha. Mortadela Lima. Vamos, gente. Volta novamente. Vanderlei Tosta. Voltei. Mortadela não, né, querido? Por favor. Eu amo a Dani Lima. Sério, ela arrasa muito. Que ódio. Que bonitinha. A gente não quer só notícia, a gente quer notícia, diversão e toque de ironia com pitadas de deboche. Saudades. Que bom que voltou. Fofa. Miriam RS26. O que é ruim pode piorar, tá? Em um exemplo. Sempre, eu te digo. Sempre pode piorar. Tiririca, pior do que tá, não fica, se provou um erro. Rapaz, ela não gostou de ter sido chamada de Mortadela Lima, não é mesmo? Pois é, rapaz, olha aí. O governo brasileiro receia que o agravamento das relações entre Estados Unidos e Venezuela possa tensionar o encontro entre Donald Trump e Lula. O presidente americano decidiu priorizar em entrevistas e discursos nas últimas semanas o embate contra o narcotráfico proveniente da Venezuela e da Colômbia, com a autorização, inclusive, de que a CIA atue no território venezuelano, o que levou o ditador Nicolás Maduro a reagir publicamente e a pedir ajuda internacional. Na última semana, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho o que Lula reafirmou hoje, o presidente brasileiro disse que nenhum presidente estrangeiro deve decidir o destino da Venezuela, que caberia apenas ao povo venezuelano. A expectativa é de que Trump e Lula se reúnam na Malásia nos próximos dias, e o receio é de que o americano condicione um acordo comercial, como a suspensão das tarifas de 40%, ou até mesmo que a lista seja muito maior de exceções ao tarifaço, a um respaldo contra o regime de Nicolás Maduro. Pois é, e olha só, e teve aquele encontro do Mauro Vieira e o Marco Rubio, na qual o próprio Barbudo falou que foi algo maravilhoso, né? E logo hoje ele aparece dizendo isso aqui, ó. América Latina e Caribe também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. Ah, pá, ficou machão, né? Mas cadê o clima? O clima foi embora, será? Não tinha um clima bom aí entre eles? Rapaz, só que o Laranjão deve punir o Barbudo, olha aí. Das relações entre Estados Unidos e Venezuela possa tensionar o encontro entre Donald Trump e Lula. O presidente americano decidiu priorizar em entrevistas e discursos nas últimas semanas. Bom, isso aqui foi o que a gente trouxe, tá? Só que ele vai punir o Barba em desfavor dessa situação. Por quê? Por conta do Carvajal. Agora tivemos a notícia de que ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou ilegalmente a campanha de Lula no Brasil. Eles autorizaram a conversar diretamente com o Carvajal, por meio eletrônico. Então, nós começamos a nossa conversa por meio eletrônico. Obviamente que toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo governo americano. Eu fiquei muito feliz porque, para mim, é uma segurança, né? Mostra ali, é bom que eles acompanhem toda a minha conversa, as minhas perguntas com ele, porque justamente me sinto bem, né? Em saber que eu não preciso me defender, que eu estou fazendo uma coisa correta e às claras, porque eles mesmos estão acompanhando. Então, cada pergunta e cada resposta dele, nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau, isso foi muito importante, tanto para mim como jornalista, poder conversar direto com a fonte, intermediários, quanto para esse papel de investigação que a gente está fazendo, né, que é mais interessante ainda. E aí nós começamos a nossa conversa. A primeira boa surpresa que eu tive foi que ele começou a conversa falando que era um prazer voltar a conversar comigo, que ele lembra de tudo o que foi naquele episódio lá de Madrid, né, de 2022, e que ele estava muito interessado em colaborar agora
com essa minha nova investida, né, para que pudéssemos obter mais informações. Então, iniciou de uma forma bastante aberto e bastante interessado. Uma das coisas que me chamou mais atenção foi que ele estava muito bem informado. Até falei isso lá no canal do Rafael Fontana. Ele estava muito bem informado e ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Então, ele sabia... Poderia dizer para a gente mais ou menos a visão dele sobre isso que está acontecendo no Brasil? Sim, eu perguntei, né, ele foi aprofundando a conversa e eu queria entender também essa percepção dele, né, o que ele estava achando. E ele ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Eita, rapaz! Quer dizer que o ex-general do Maduro está entregando todas as provas ao Laranjão. É por isso que o pessoal aqui tá chateado. Oficiais que estão disponíveis no site do Tesouro Nacional. A carga tributária, e aqui eu estou considerando apenas a carga tributária de impostos federais, ela aumentou de maneira importante durante o governo Lula, alcançando aí 21,4% no final de 2024. Não temos ainda os dados fechados de 2025. O governo Lula está aumentando impostos. Quando a carga tributária aumenta em termos de percentual do PIB, isso significa que a arrecadação está crescendo mais do que o PIB, a arrecadação está crescendo mais do que a inflação, a arrecadação está crescendo mais do que a renda das pessoas e o governo está mordendo uma parcela maior da renda nacional. Aqui é a carga tributária apenas de impostos federais. Se a gente colocar impostos estaduais e municipais, a carga tributária passa de 30%. O Brasil é um país que cobra muito imposto quando comparado a países em desenvolvimento. Então, existe no Brasil, e eu acho que isso é legítimo, uma certa ojeriza de uma parte da população ao aumento de impostos. Olha, você já cobra muito imposto, faça escolhas. Você quer fazer políticas sociais? Não tem nenhum problema. Mas de onde você vai cortar para ampliar as políticas sociais? O governo Lula, num certo sentido, ele não faz escolhas. Para aumentar as despesas, o que ele faz? Aumenta a carga tributária. Isso também é um problema. Quer dizer, esse tipo de discussão também precisa ser feito. Percebeu como é que a Globo do nada começou a partir para cima do Barbudo? É interessante isso, né? Só foi esse lance aí aparecer, que aí todo mundo agora ficou pomposo na intenção de falar o que eles estão falando. Acho que há mérito nesse tipo de discussão. Numa terceira arte, nós temos aqui alguns exemplos, inclusive, de medidas que foram levadas adiante durante esse terceiro mandato do presidente Lula, medidas sempre no intuito de aumentar imposto. É claro que o governo vai dizer, mas são medidas meritórias, a prática aumentou, você tem ali a reoneração da folha de setores, você tem IOF, que mais recentemente acabou sendo majorado em termos de cartões de crédito. O governo gosta de argumentar que, olha, essas medidas são medidas meritórias e você pode até considerar que, tecnicamente, isso é justificável ou é discutível no mínimo. Mas, de novo, o governo está aumentando imposto, está aumentando carga tributária, para fazer frente a um aumento de gastos. E mesmo assim ele tem dificuldade de cumprir as metas fiscais que foram estabelecidas. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Então nós temos dois lados aqui de uma discussão. De um lado você tem um governo que argumenta, olha... Ou seja, ele está comparando o Barbudo com o nosso capitão. Propondo medidas que vão aperfeiçoar um pouco o sistema financeiro, que vão melhorar a concorrência. Eu estou fechando aqui algumas portas que causam distorções e, consequentemente, eu preciso levar adiante esse tipo de discussão. E do outro lado, você tem aqueles que argumentam que o governo está aumentando impostos para poder gastar mais e não está fazendo escolhas. É basicamente isso que ele está fazendo mesmo. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Chegou até o final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e fui!